Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos conversar hoje sobre uma alternativa que pode ser para muitas pessoas aí que querem conquistar a sua independência, trabalhar com mais autonomia, que é a pejotização. Então há vários meios aí de contratações, contratação de funcionários via CLT, também tem menores aprendizes, tem domésticas, enfim, vários modelos de contratações que pode uma pessoa prestar um serviço para uma outra pessoa, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então hoje eu vou conversar um pouquinho sobre um novo modelo, que não é tão novo assim, mas é um modelo que as pessoas recém estão usando mais habitualmente pela nova CLT, dando mais dando um avanço aí, dando mais autorização para usar o modelo que é a pejotização. Então, pessoal, o que é a pejotização? É uma pessoa ou um grupo de pessoas, duas ou mais pessoas, criando uma pessoa jurídica, um CNPJ, para trabalhar através de contratações de prestações de serviço com um contrato e não via CLT. Ou seja, uma pessoa jurídica, uma empresa, no lugar dela contratar via CLT, contratar um funcionário, ela vai fazer a contratação através, né, de um contrato de prestação de serviço com uma outra pessoa jurídica. Isso traz bastante vantagem aí para a empresa contratada, ou seja, a pessoa que está prestando o serviço. Então, é uma forma de contratação. Agora vamos falar quais as vantagens. Então, lembrando que há um tempo atrás não era permitido este modelo, era permitido apenas via CLT, não tinha como a lei da CLT proibir este modelo de prestação de serviço. Agora, com a nova CLT, antes já vinha com autorização para atividades complementares, ou seja, nós que temos o escritório de contabilidade, nós podíamos contratar uma doméstica, por exemplo. Então, é uma atividade complementar à atividade principal. Não poderia contratar a atividade de contabilidade, para você entender melhor. Já com a nova reforma da CLT, nós temos autorização para fazer a contratação até mesmo para atividade fim da empresa. Então, nós como contadores, nós poderíamos contratar um terceirizado, uma outra pessoa jurídica para realizar as atividades fim, que é a contabilidade. Poderia ser folha de pagamento, poderia ser os lançamentos contábeis, enfim. Assim funciona a pejotização. Então, é uma pessoa que cria uma pessoa jurídica e vai fazer contratos de prestação de serviço para uma outra pessoa jurídica, para uma outra empresa. A quem se aplica esta atividade, este modelo de contrato? Então, se aplica a qualquer tipo de empresa que queira contratar uma outra pessoa jurídica. Então, independentemente da atividade, pode sim fazer essa contratação. Então, tem algumas características que eu devo lembrar aqui. Na CLT, a principal característica para ser um colaborador é cumprir horários e também ser submisso ao seu superior, ou seja, no modelo de pejotização, ele não cumpre horário conforme a empresa contratante, ou seja, ele vai fazer os seus próprios horários e também não é submisso, ele segue um objeto do contrato, ou seja, eles acordaram, através de contrato, um tipo de serviço, um serviço a ser realizado, e essa pessoa contratada vai realizar o serviço. O objeto é o serviço e não o cumprimento de horário e também não a submissão, que é as características principais aí do regime do CLT. Tá? Então, essas são o modelo de pejotização. Vale a pena? Para muitas atividades, vale a pena e não estão usando essas vantagens que podem trazer aí para a empresa, tanto para a contratante e para a contratada. Então, quais as vantagens para a empresa que está sendo contratada? É a disponibilidade de caixa, ele tem mais autonomia sobre seu caixa, porque não vai ficar um terceiro com um valor lá em depósito. Por exemplo, o FGTS está lá na conta, lá na Caixa Econômica, mas o funcionário não pode ter acesso àqueles valores. Já
Com a pejotização, ele consegue sim ter acesso, ele vai receber todo o valor redigido lá no contrato, então não vai ficar na mão de um terceiro, então ele tem muita autonomia de caixa, então ele consegue fazer investimento, ele também consegue contratar com mais de uma empresa contratante, né? Então ele consegue prestar o serviço, ele tem mais autonomia aí de horários também. Então tem muitas vantagens que ele consegue trabalhar de forma mais liberada. Ele consegue ter acesso ao seu caixa com mais liberdade, consegue ter mais liberdade de horários, enfim, aí são algumas das vantagens que tem a pejotização. Alguns cuidados que você deve ter ao abrir a sua pessoa jurídica para prestar serviço é exatamente o caixa. Então, já que o dinheiro entra todo o valor, você não tem aquela segurança que é do INSS, a questão do PIS, questão de fundo de garantia, enfim, você vai pegar todo esse valor. Então você não tem uma garantia, então deve fazer ali o beabá, né, do financeiro da sua empresa, né, quanto a entradas e saídas de valores, reservas, enfim, tem todo um levantamento que deve ser feito para você manter a sua empresa de forma segura aí, questão financeira. E a questão de segurança, INSS, FGTS, todos esses itens que recebem aí conforme a CLT, você tem acesso a todos eles, só que vai receber de forma adiantada. Então você prestou o serviço, conforme o seu contrato, você vai receber todos esses valores. Apenas você deve fazer um controle de forma mais adequada. Lembrando que se a empresa ou a futura empresa PJ que vai prestar serviço e é funcionário atualmente, ele só pode ser contratado a partir do 18º mês após a demissão deste. Então, você não pode ser demitido agora e semana que vem ser contratado como PJ. Deve esperar 18 meses aí para ser contratado neste modelo. Mas traz muitos incentivos, traz muitos benefícios sim. Nós já criamos tabelas para controle financeiro, a questão do fisco deve dar muita atenção. Então, se você precisar de ajuda, está pensando em criar a sua pessoa jurídica, entre em contato conosco, teremos um prazer em ajudá-lo. Muito obrigado e um abraço a todos.